Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. Bom, gente, hoje eu estou trazendo aqui um vídeo muito importante que muita gente me pergunta e tem muito medo da UNLP, Mas saiba que a maioria das universidades aqui na Argentina é este mesmo método. que são as provas orais. Como eu me preparo para uma prova oral, o que os professores perguntam, o que eu respondo, hoje você vai saber tudo aqui no meu canal. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. Como vocês já sabem, bom, eu já fiz algumas provas orais aqui na UNLP, né? Eu sou aluna do segundo ano. E eu fiz a final de histologia, fiz a final de biologia, fiz a prova oral de neuroanatomia, isso no primeiro ano. Agora no segundo ano, eu fiz a prova oral de fisiologia e eu vou trazer aqui algumas táticas, algumas dicas que eu tenho a certeza que vai ajudar muito vocês, porque é o que funciona comigo, o que funciona com a minha irmã e com boa parte dos estudantes aqui da UNLP. Lembrando que se você vai para outra universidade, tenho certeza que também vai lhe ajudar, porque essas dicas que eu estou dando aqui vai servir para todas as universidades, beleza? Eu sou aluna do segundo ano. Alguns exemplos que eu vou utilizar aqui são exemplos de fisiologia, que foi a prova oral que eu fiz, mas saibam que vai dar pro primeiro, pro segundo, pro terceiro ano, pro quinto ano, enfim, para todos os anos, beleza? Antes de tudo, eu organizei aqui um checklist do que falar para vocês em ordem para vocês seguirem, porque senão eu vou esquecer. O primeiro de todos é: se apresente. Se apresente, pergunte como é que o professor está, ou seja, hola profe, como estás? Bueno, mi nombre es Karina, sim? Pergunte como é que ele está, tudinho, se o dia estiver frio, você vai falar, bueno, hoje está muito frio, não? Só pra manter um vínculo ali, pra não ser um robô, pra não ser uma prova robotizada. Então, converse. Com certeza, boa parte deles vão perguntar, ¿estás nervioso? Aí você vai falar, bueno, estoy, pero yo estudié, estoy tranqui, pero siempre estoy nerviosa. Sempre tente manter um diálogo aí para que o professor se sinta também à vontade com você e não fica aquele clima tenso, né? E é isso. O segundo ponto é: comece pelo básico. Gente, se um professor vai perguntar para você sobre, por exemplo, eu vou falar o meu exemplo da prova. Se um professor lhe pergunta sobre a hemoglobina, não vá logo desenhando a curva de saturação da hemoglobina, tal. Ele pode até pedir isso, mas você precisa começar pelo básico, ou seja, o que é a hemoglobina, qual a função da hemoglobina, a quantidade de hemoglobina que a gente tem no nosso sangue. Então você vai dar um geral para o professor, para ele entender que você está ubicado. Ubicado é, tipo, localizado no assunto, ok. Então você vai começar, o professor vai lhe perguntar, bueno, Karina, entonces, ¿qué sería la hemoglobina? Háblame un poquito acerca de la hemoglobina. Bueno, profe, la hemoglobina es una proteína que tiene la función de transporte de gases, entre ellos el oxígeno, el dióxido de carbono, e assim você vai desenrolando. Ou seja, você falou o que era hemoglobina, você falou a função, você falou a quantidade, e aí o professor vai saber. Se quiser desenrolar mais, você pode até falar mais sobre hemoglobina. Aí o professor pode acrescentar. Bom, Karina, você falou o que era hemoglobina, função, quantidade, então agora você vai desenhar para mim o gráfico de saturação. Aí sim você vai desenhando. Isso vai te dar confiança, isso vai deixar claro para o prof que você estudou bem, e aí você vai desenrolando, sem falar que você vai comendo tempo de prova. Então isso é uma dica muito importante, comece sempre pelo básico. Também vale ressaltar que depende muito do professor. Por quê? Na minha prova de fisiologia, eu fui desenhar o gráfico de saturação da hemoglobina, que foi exatamente o que a professora me perguntou, falei um pouquinho, falei exatamente o que eu falei aqui, o que era hemoglobina, a função e a quantidade no nosso sangue, e fui desenhar o gráfico de saturação. Quando eu estava desenhando, eu fui explicar o gráfico, porque era uma curva sigmoidea, de modelo cooperativo, e ela me parou. Ela disse, bom, isso é bioquímica, e aí eu não quero saber. Eu fiquei, meu Deus. Mas é isso, ela não quis saber muito dessa parte de bioquímica, e como eu disse, vai muito professor. O terceiro tópico é, tá até aqui, coloquei, que eu acho que é de suma importância e só em estratégia. Dê indícios que você quer que a professora faça pergunta daquele tema. Por exemplo, bueno, sabemos que esta curva puede desplazarse hacia derecha y hacia izquierda. E aí eu fui falando, ela disse, aí ela me parou e perguntou, por quê? Bom, isso
eu falei isso porque eu sabia o motivo dela ir para a direita ou ir para a esquerda. Então isso é um indício que eu acho muito bom a gente fazer com o professor. Só dá uma isca para ele agarrar essa isca e você falar, porque ele vai te perguntar. Ou seja, você me falou que essa curva pode andar para a direita ou para a esquerda. E quais os motivos que faz com que ela ande para a direita ou para a esquerda? Então eu sabia os motivos. E aí eu comecei a falar. Então já é um ponto positivo para mim. Já é uma pergunta que ela está fazendo que eu sei responder. E aí, já vai somando mais confiança para você. Isso é um ponto muito positivo para você. Faça com que o professor pergunte, só que faça com que ele pergunte coisas que você saiba. Com isso, a quarta dica que eu tenho aqui é: nunca fale o que você não tem certeza, porque o professor vai te perguntar. Por exemplo, eu não gosto do tema de imunidade. Então, se o professor me perguntar de imunidade, eu vou responder com calma, mas eu jamais vou falar, por exemplo, professor, a gente sabe que os linfócitos T, eles precisam se madurar, assim como os linfócitos B. Eu soltei a informação, o professor vai dizer, realmente, então como é a maduração? Se eu não sei responder essa pergunta corretamente, então eu nem entro nesse assunto, eu nem entro nessa pauta. E é isso, a dica que eu dou é, nunca fale de um tema o qual você não sabe, o qual você não está bem, porque o professor vai te perguntar, e isso pode ser sua casca de banana. E, gente, a quinta e última dica é, nunca diga não sei. Nunca. Professor, sempre falo, bueno, profe, não me acuerdo, ahora yo sé de esto y esto. É isso. Falei, chegou um momento que ela olhou assim e disse, bom, você falou muito bem de hemoglobina, e eu gostaria de saber se você sabe a capacidade da hemoglobina com relação ao oxigênio, ou seja, quantas moléculas de oxigênio esta hemoglobina pode transportar. Eu olhei pra ela, eu não me lembrava, mas aí eu me lembrava o quê? Dos grupos prostéticos, que é, no caso, o ferro, que a gente sabe que tem uma molécula de ferro na hemoglobina. Aí eu, bueno, profe, la capacidad de la hemoglobina, yo no me acuerdo, no estoy segura, pero yo sé que tenemos 4 grupos prostéticos, que es la molécula de hierro y se plega ahí, ¿sí? O sea, va a unirse con esta molécula de hierro. Y ahí fue cuando ela olhou pra mim e ela disse, bueno, não passa nada, é fino. Aí eu, é fino significa, tipo, é difícil, ela só queria saber se eu sabia. Aí disse, bueno, estudias para el final. Aí eu, bueno, tranqui, profe, gracias. E ótimo, ou seja, a professora vai te perguntar, e nem sempre é porque você tá errando, às vezes é para aumentar a sua nota. Bom, gente, e este foi o vídeo sobre prova oral aqui na UNLP. Sigam essas dicas porque eu tenho certeza que vai dar certo. Pra mim até agora está dando certo, graças a Deus, então espero que pra vocês também dê certo, tá bom? Então, qualquer dúvida deixa aqui no comentário, certo? Um beijo e até a próxima!